Salve nação condominial, salve colegas de sindicatura. Bem-vindos a mais um Pod Hub, podcast aqui do Sind Hub. Nós estamos aqui na presença do Dr. Henrique Castro. Vai trocar uma longa ideia aqui com a gente vai conversar bastante, mas é só logo depois da vinheta. Aí, doutor Henrique, primeiro, obrigado por ter vindo aqui, um prazer enorme te conhecer pessoalmente. Quantas lives a gente já participou junto, quantas ideias a gente já trocou online, né? Principalmente nesse período de pandemia, e agora vindo aqui para Floripa para negócio, para ministrar cursos, né? Mas antes da gente falar disso tudo, eu queria contar um pouquinho da história do Dr. Henrique. Como é que o Henrique chegou na faculdade de Direito, como é que ele voltou à atuação no direito para o universo condominial e quais foram os projetos que foram desenvolvidos de lá para cá. Maravilha. Eu iniciei, sempre tive essa paixão pelo direito, para atuar, como advocacia também, então eu já formei, já comecei a atuar na área. Em 2009, 2008, antes um pouquinho, eu já advogava para alguns condomínios como mero cobrador de cotas condominiais, né, que naquela época não tinha essa necessidade da especialização, da busca do conhecimento, e aí dava suporte, fazia algumas cobranças e acabei sendo chamado por uma síndica, né, para ser síndico. Eu falei, caramba, o que é tu isso? Já estou como síndico? Estou como síndico, desde 2008 até hoje estou como síndico. Atualmente estou gerindo só um condomínio como síndico orgânico. Na verdade, a gente tem uma sala e a gente está cuidando do nosso patrimônio, que é essa ideia de ser síndico. Isso, né? onde? Cuidar do patrimônio. Lá em Brasília, na Asa Norte. Um condomínio pequeno, de 96 unidades, comercial embaixo e algumas kitnets em cima. Bem tranquilo assim, e aquilo ali foi me dando uma necessidade do conhecimento. Acho que o conhecimento é tudo, é importante. E aí fui me capacitar, fiz alguns cursos virtuais, alguns cursos presenciais e fui gostando da área e fui crescendo e aperfeiçoando, buscando novos caminhos. Fui empreender em Anápolis, que é lá perto, como síndico profissional, acabou não dando certo. Falei, meu foco é a advocacia condominial e aí a gente está retomando e crescendo, né? Isso que é importante e fazendo esse network, né? Estou aqui fazendo um curso de assembleias virtuais, e trabalhando aí para levar o conhecimento que é importante no meio condominial. Acabei sendo também chamado dentro do mercado para escrevi 2 livros para a Uniaself, né? É muito importante a gente falar de conhecimento, levar conhecimento. E estou aí desde 2008 nessa área do direito condominial, na área de gestão. Sou um apaixonado pelo conteúdo. Nós já conversamos participando de lives, né? Já debatemos. Eu tinha aquela mente muito fechada acerca das assembleias virtuais, que só poderia ser feita se estiver previsto na convenção. Acabei abrindo esse posicionamento. Inclusive, a primeira live que a gente participou foi uma live a respeito das assembleias virtuais. Né? Exato. Lá era o PL ainda, acho que estava em tramitação, a lei quase sendo aprovada a 14.010, e aí depois veio essa nova modificação, que é fantástico, que veio facilitar a vida de todo mundo, né? É muito bom. E virou uma tendência, né? Eu tenho condomínios que estão com dificuldades de retornar presencial. Se acostumaram e faz primeiro híbrida, não, se for para fazer híbrida, continua. Ou faz presencial ou faz... Concordo. Ou faz... Concordo. Misturar, fazer a híbrida, apesar da lei possibilitar fazer híbrida, nossa, é um trabalho danado, né? Mas a gente consegue se organizar, né? A Assembleia, a estratégia é a organização, né? Sempre, né? Organização, formatar bem o edital, que a lei agora trouxe essa necessidade de ter um bom edital. De repente, fazer uma assembleia antes para formatar essa assembleia, como ela vai ser, qual app que vai usar, qual sistema. Acho que é o ideal também, é muito legal a gente fazer isso, né? Aqui no Sind Hub, nós coordenamos uma das primeiras assembleias telepresenciais. Na verdade, o Alessandro, né, coordenou. Eu nem era sócio do Sind Hub ainda, eu estava aqui fazendo uma cobertura ainda pela Foco Síndico, que era o meu perfil na internet, que era da minha empresa de síndico profissional, né? E de lá para cá, o Alessandro fazia, 2, 3, 4 assembleias por semana, porque virou uma necessidade e o pessoal não tinha muita segurança. Principalmente as incorporadoras, né, as construtoras que, e agora como é que precisavam entregar condomínio, precisavam dar continuidade em várias decisões e não tinha isso, e eram condomínios, equipamentos com muitas unidades. Daí precisa ter, é diferente vou fazer uma assembleia quando todo mundo já se conhece.
São 10 unidades, são 24, mas todo mundo, agora aquela que ninguém se conhece, que segurança que vai ter, né? Daí, naquele momento, a gente disponibilizou comercializamos a coordenação de assembleias, né, telepresenciais, e fizemos muitas mesmo, era toda semana, e foi até bem complicado assim conciliar a nossa agenda. E de lá para cá, né, depois o pessoal começou a se familiarizar com os softwares, né, as plataformas, era o Zoom e o Google Meet, até as plataformas começaram a disponibilizar mais opções, né, dentro das soluções da plataforma, e o pessoal, todo mundo já usava para o trabalho, para isso tudo, para o colégio e tudo mais, então ficou mais fácil. E hoje em dia está muito familiarizado. E agora a gente tem essa situação da Assembleia Continuada. Eu estava conversando com o Alessandro antes de iniciar aqui o podcast, eu gravei um pedacinho aqui com ele, aproveitei a presença dele, que é difícil nós conseguirmos estarmos juntos aqui. E a gente estava trocando uma ideia a respeito disso. E qual é a tua posição? Eu achei fantástica a mudança, né, da Lei 14.309, agora de 8 de março, né, de 2022, veio facilitar, né, e assim, o ideal ali é sempre facilitar o trabalho do síndico e colocar o quê? O presidente ali na Assembleia, que a lei deixou bem claro, né, tem que fazer um extrato daquela ata, então as empresas prestadoras de serviços, os advogados, quem for fazer a Assembleia, já levar um extrato da ata, né, já montado ali, já mais ou menos o que vai colocar na ata, porque esse extrato você tem que comunicar para todos os que estavam presentes, já marcando as próximas sessões, até 90 dias, né? Pode fazer várias sessões, mas eu entendo que tem que ter a necessidade de sempre abrir e fechar aquelas outras sessões, né? Porque tem que facultar, tem que dar o direito à voz, né? A pessoa se expressar, opinar naquela votação. E as votações veio facilitar, né? Vou mudar a minha convenção, 2/3. Quando que a gente vai conseguir 70% dos presentes numa Assembleia, né? Raro, né? Muito complicado. Então veio facilitar, eu achei fantástica essa mudança, trouxe, né? O PL foi aglutinado, ele era o 548 de 2018, eu acho, foi aglutinado várias outras emendas, outros projetos, e acabou essa evolução legislativa que é importante no mercado condominial, né? Até mesmo uma área de atuação para o advogado, né? Na hora de entregar um empreendimento, ter um advogado para fazer a assembleia, participar, orientar o síndico, fazer aquela legalidade, é muito legal, né? Muito importante. E um nicho de mercado também para empresas, né? Empreender em softwares, em sistemas, em capacitar pessoas para ir lá fazer a assembleia, isso é muito fantástico, muito bom, né? Tem que deixar claro, eu acho, a gente não pode perder a oportunidade sempre quando falar nessa situação, nessa nova modalidade porque é uma nova modalidade de assembleia, né? Dizer que ela é específica para situações que exigem um quórum qualificado, né? Não vão fazer uma eleição de síndico nessa modalidade, né? Exato. A menos que a convenção do condomínio tenha a burrice, né, de ter um quórum qualificado para a eleição de síndico, né? Exatamente, a lei deixou bem claro que é para o quê? A assembleia continuada, a assembleia seria volante ali, né? Ela vai ficar em aberto ali, para as temáticas de temas pesados, né? Podemos dizer assim, 2/3, 3/4 lá no antissocial, né? 3/4 isso. Então a gente tem que pensar que a aplicabilidade dela é nesse sentido. Não, vamos fazer uma destituição de sim e deixar em aberto. Aí não, né, gente? De jeito nenhum, né? Tem que seguir o que a lei está trazendo. Ela trouxe diretrizes muito diretas, muito organizadas para você formatar isso, né? O extrato da ata, a possibilidade de regulamentar isso, apesar de forma a técnica, né, colocou que seria o regimento interno, não é regimento interno, né? A lei colocou regimento interno em um dos seus parágrafos, incisos lá, fala que regimento interno você pode formatar como vai utilizar, né? Seria convenção, mas a gente percebe que o legislador quis informar que é bom criar uma regra, né, de utilizar qual plataforma, e isso já vai facilitar bastante na hora de você alterar uma convenção e atingir esses quórums pesados, né? E outra coisa que eu ia perguntar, que eu vi comentários quando a gente fala a respeito dessa lei, também troquei essa ideia aí com o Alessandro, que a lei perdeu a oportunidade de regularizar algumas situações de registro dessas atas em cartórios, porque conforme a localidade, o município, é muito diferente, né?
uma regulamentação de registro Fantástico, é verdade. Apesar do CNJ ter editado alguns provimentos, né, o 99, o 95, o 100 do CNJ fala os atos notariais eletrônicos, às vezes caem muito em exigências, né, dependendo do registrador ali, na hora de registrar, opa, não, está faltando documento. A lista de assinatura, como assim, né? O login lá e a senha vai gerar né, dependendo do sistema, o reconhecimento de quem está presente, uma lista de presente já está indicando que ele estava ali sentado naquela assembleia. Então a gente percebe que os tabelionatos, e eu sempre digo isso, que depois de 88, ficaram ali abertos ali, não era mais hereditários, e muitos faleceram, abriram concurso público, chegaram novos notários, né, cartorários ali, e eles começaram a dar uma carga pesada, pelo menos na nossa região. Em Brasília mudaram vários cartórios, dirigentes, em Anápolis também, uma área que eu atuei também, e a gente percebe que eles começaram a pesar a coisa, opa, e tal. E aí, claro que tem mecanismos legais de contornar isso, mas atrapalha bastante, né? Tem até startups nessa área, né? De registros eletrônicos, você encaminha, ele já te entrega a ata pronta. Então, assim, o mercado está evoluindo bastante e acho que é a tendência, né? Teve uma medida provisória agora tratando da questão dos registros também, mais céleres, mais rápido, tudo eletrônico. Então, acho que a tendência é essa, né? Um caminho sem volta, é a tecnologia, é a evolução, né, da Assembleia dessa forma transitória, permanente, virtual. E isso não é novo não, gente. Isso desde lá na Assembleia Constituinte de 1824, né, o Dom Pedro I, ele já constituiu lá a Assembleia, né, com os deputados e os senadores daquela época para criar a Constituição, mas ele deu uma loucura nele lá, porque o povo estava indo contra as ideias do Império, ele destituiu, mandou prender um monte de gente, inclusive o José Bonifácio, que era um dos pensadores da Assembleia, e era uma Assembleia permanente, que ela estava em aberto para votar, para criar a Constituição. E aí, dia 25 de março, 25 de março de 1824, a rua lá, a grande rua de São Paulo, foi promulgada, né, a nova Constituição, promulgada ou otorgada? Acho que foi otorgada, foi o Dom Pedro impôs ela, né? Porque ele não gostou das temáticas tratadas, era quase um ditador ali, um déspota, né, um rei e tal, um imperador. E aí a gente, na história, conta-se dessa forma, né? Então a Assembleia já é uma temática que já vem em aberto, né, continuada já há longos tempos da história, né? Em 2019 eu fiz um conteúdo, um tutorial, quase um curso para online, né, que tratava de assembleias. E eu me baseei no livro do nosso amigo, o Walter João Jorge Júnior. Fantástico, Valtinho, o livro dele. Me baseei no livro dele, foi bem poucas coisas eu trouxe de novidade, só que ele já está um pouquinho, já está bastante desatualizado, bem por conta, nem tratava de assembleia, presencial ou virtual naquele curso. Depois eu me lembro que ano passado tu tinhas um curso que era... Sim, eu fiz, na verdade acho que foi em 2020, né, ano retrasado. Assim que promulgou a lei, ou antes um pouquinho, eu já estava tratando dessa temática. Na verdade, eu fiz um workshop para falar do PL 1548 lá em Brasília, um tempo. Depois isso foi avançando e aí veio a lei da pandemia, né? O REGET lá, o 14.010. Eu falei, é oportuno fazer um curso. Aí nós fizemos 2 cursos, na verdade, né? Por 2 instituições, e foi bem legal, pessoal. A gente passava o passo a passo, inspirado no seu também. A gente via alguns conteúdos de vocês. Olha, claro, só, meu Deus, agora eu fiquei... Com certeza. Agora eu fiquei, tá encabulado, assim, pô. Não, a gente tem que buscar os melhores players do mercado e inspirar, né? Inclusive essa informação que eu trouxe aqui foi até do Márcio Espímpolo, né? Que bacana. Ele veio aqui, também não foi? Foi, teve semana passada. Ele me inspirou, viu uma palestra dele, ele contou essa história do Dom Pedro I, eu falei, por que não reproduzir? Também. Fantástico, né? Eu também estou reproduzindo uma fala dele, onde ele fala que a gente percorreu um caminho que a gente saiu do síndico amador para o amador profissional. Fantástico. Eu estou gostando de usar essa fala dele também. Mas assim, tu não acha, falando nesse conteúdo aí de assembleias, que às vezes ele é meio negligenciado até foi o que eu percebi logo no início da minha capacitação para atuar como síndico profissional, que esse conteúdo ele era bem negligenciado, e quando eu me familiarizei com o livro do Walter,
que eu gostava de estudar bastante e adquiri o livro do Walter e vi assim, cara, muitas das dores de cabeça que eu tenho no condomínio poderia ser evitada se a assembleia fosse bem coordenada, bem realizada, né? Tivesse alguns cuidados. E só não tem por conta de falta de conhecimento mesmo. O pessoal não é familiarizado com o que as leis ou as regras da execução de uma assembleia. Nós que tem essa importância? Nossa, fantástico. O instrumento legal de se criar regras, de se normatizar todas as questões dentro do condomínio, a gente tem alguns instrumentos. A nossa convenção, o regimento interno e a assembleia. Então, a assembleia é fantástica, a assembleia é tudo. E aquele síndico que conhece o que é uma assembleia, que faz um planejamento. Claro que você já deve ter visto aquela pauta de 15 itens. Gente, não resolve. Assuntos gerais, gente, para quê? Cuidado, gente. Então, o edital tem que ser bem amarrado, tratado das temáticas. A gente já levar a coisa mastigada, né? Vou orçar ali, troca de pastilhas. Então, 3 orçamentos, leva as empresas para concorrer, para fazer lá a participação na Assembleia, para apresentar. Então, tem que ser estrutura, né? É o que? É organização, né? O ideal é organizar para fazer uma boa Assembleia. E a gente percebe que esses grandes síndicos aí, eles são excelentes tocadores de Assembleia, né? A pessoa chega, tem a boa postura, quebra o gelo ali com uma piadinha, alguma coisa, e vai conquistando o público, consegue aprovar todas as pautas. Eu fui numa Assembleia uma vez, até fazendo uma substituição para o Dr. Hugo, meu grande parceiro lá em Brasília, eu fiquei com dó do síndico. Ele levou uma previsão orçamentária que era uma furada, um PowerPoint lá, um Excel lá horrível, não conseguiu convencer ninguém. O povo embarreirou a previsão, não aprovou o orçamento, o aumento que precisava, não teve conhecimento nem argumento. E como eu estava só balizando as legalidades, claro que eu tentava induzir, olha, gente, tem que aprovar, olha, cuidado, tal. Não, nós somos contra, nós não vamos aprovar. E aí a gente vê que talvez é necessário aprofundar mais nessas temáticas, né? Apesar de ser bem curtas as temáticas dentro do Código Civil, mas as doutrinas, os pensamentos são grandes na questão da Assembleia, que é importantíssimo, né? Um tema muito relevante e importante dentro do mercado, né? Sim, e tu já presenciou alguma situação assim de uma decisão mal tomada na Assembleia, fora essa da previsão orçamentária, mas mal tomada, conduzida, ou que vacilou mesmo nas observâncias da lei? Nossa, Rogério, com certeza. Eu estou com um caso, um problema lá, até em juízo, que aplicaram-se a multa do antissocial, e é uma outra área da advocacia também. A gente pensa que nós só advogamos para síndico, para os condomínios. Não, gente, a gente advoga para os condôminos também, né? Então o advogado tem que ter essa visão também. E aí aplicou-se a multa, e com o advogado, né, assessorando o condomínio, que deveria ser a 3/4, se eu não me engano, né, do antissocial, e se eu olhando a ata, não vai ter os 3/4 nunca, porque era 252 apartamentos, 43. Eu não lembro se a lei fala que é o voto, porque às vezes tem essa diferença, né? O voto de 3/4 ou o quórum de 3/4, né? Pelo que eu calculei, o que eu me recordo, acho que seria dos presentes, e não tinha. Então, e aí aplicaram a multa, 10 vezes a cota condominial. Nós estamos questionando em juízo, né, contestando, e vamos ver o que vai. Na primeira, julgou procedente o pedido da multa, né? E aí recorremos para o tribunal. Vamos aguardar para ver como que vai desenrolar, né? Falando em recorrer ao tribunal e falando em estar em Brasília, volta e meia os tribunais de lá nos trazem umas decisões que causam dor de cabeça ao universo condominial. Nós tivemos a Gata Nina, que tem mais seguidores do que eu no Instagram, que é de um condomínio que eu litiguei contra eles também, por causa de 2 gatinhos, sim. E aí nós ganhamos, tivemos vitória, né? E eu falava para a advogada, doutora, colega, o compliance aí, segura isso, para que ele ficar aplicando multa numa coisa que ele vai tomar sucumbência. Ganhei lá meus honorários de sucumbenciais, né? Tentaram subir para o STJ, não conseguiram, e sempre. E agora, recente, na mesma região, em Samambaia, os gatos comunitários, os animais comunitários, que estão naquela grande polêmica, né? Problemas também de reembolso de questão de garagem, vaga de garagem, né? Quem quiser acompanhar aí, seguir aí as tendências, jurisprudências, as questões, segue lá nas nossas redes lá.
e que é fantástico, @Henrique A. Castro ou @Avante Condominial TV. A gente trata de várias temáticas relativas ao direito condominial, ao mercado, e isso é fantástico. Né? Eu tenho uma colega lá de Brasília, a Elis. Sim, tu conhece a Elis, né? E uma ocasião eu fiz uma live com ela e com o Dr. Zumar Queire Júnior. Conhece o Dr. Zumar daqui? Conheço. Ele tem um excelente livro que trata 256 perguntas e respostas. Excelente, adoro o livro dele. E a gente comentando uma ocasião, não me lembro qual era o assunto, e ela trouxe uma jurisprudência de um tribunal lá de Brasília, né? E o Zumar falou, pô, mas cara, tem que ser de Brasília, porque Brasília parece que vai sempre na contramão das decisões do resto dos tribunais, dos acordos dos outros tribunais. E o que tu acha? Tu realmente sente isso? Eu acho que é um preconceito bobo, assim. Não, isso é bem verdade. Inclusive é uma até das bandeiras nossas, né? Eu estou na ANACON, Associação Nacional da Advocacia Condominial, e uma das nossas bandeiras é formar essa frente de trabalho, né? Desenvolver cursos, capacitações, até mesmo para a advocacia, até mesmo para os assessores do juiz. Gente, a gente sabe que o juiz decide, mas quem faz a sentença, a decisão são os assessores. Então eles têm que conhecer o direito condominial, gente. É um ramo muito novo, né? É preciso qualificar e às vezes o juiz dá uns erros assim bem tristes que atrapalha todo o nosso ecossistema condominial, né? Jurídico. E a gente... Existe uma preocupação com esse ecossistema de ter essa não vou dizer que é uma ética, não tem nada a ver com ética também, mas com a preservação do desenvolvimento social dentro do condomínio. Aquele condômino quer um advogado para defender o lado dele. O advogado sabe que aquilo lá é uma birra, não faz o menor sentido, mas para não perder o cliente, vai lá e apresenta uma defesa, ou em vez de orientá-lo, olha, tu está indo contramão da convivência em condomínio, que está se desenvolvendo para esse lado, tu percebe isso, tem isso aí? Olha, a grande necessidade do mercado, ou até mesmo da questão da advocacia da justiça, é as pacificações, né? A busca pelas soluções extrajudiciais, né? Isso é uma grande tendência importante. Eu, pelo menos, tento sempre trabalhar nesse sentido de buscar minimizar os conflitos, fazer essa pacificação, essa mediação, é importantíssimo. Você trabalha como mediador também? Não, mas se precisar, a gente pode intermediar, tentar negociar ou indicar colegas, né? A gente até brinca, estou até aqui atuando aqui, desenvolvendo esse trabalho. Quero agradecer o Murialdo, que nos trouxe aí, em Prestacondo, trouxe para a gente fazer essa jornada. Ele até intitulou de Jornada do Henrique em Florianópolis. Menos, Murialdo, menos, vamos lá. Mas assim, eu acho fantástico, e esse network, esse contato, e tentar levar essa entrosação para os colegas, essa rede de apoio é muito importante, né? Então, assim, eu sempre busco minimizar, tentar pacificar, é importante, porque aí não chega aquela demanda que é talvez até desnecessária. Às vezes a gente recebe consultas e os clientes ficam chateados com a gente. Falam, não, senhora, a senhora já resolveu no outro processo. Não, mas aquele síndico, aquela coisa toda, eu quero ajuizar uma ação. Eu falei, tá bom, comigo eu não faço, que não tem como, porque não concordo, tá? A senhora está errada. A gente tem que ser sincero com o nosso cliente. Não adianta vender uma aventura jurídica para ele, né? Vai ajuizar uma ação que vai gerar um grande custo para o judiciário e não vai desaguar em nada, não vai resolver nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto a isso, né? E é a primeira vez que tu aqui em Floripa? Já tinhas vindo para cá outra vez? Em 2005, 2006, se eu não me engano, nós fizemos um tour com a família, né? Minha irmã estudava em Pelotas e a gente foi passar o verão lá em Pelotas. Aí nós viemos descendo, né? Para Pelotas. Não, estava indo para o Rio Grande do Sul. Tá. E aí fizemos uma escala Não, aí a gente foi direto. A gente foi para Pelotas e aí na volta a gente passou aqui um pouquinho, rapidinho, né? Muito rápido. Minha mulher até brinca comigo, não, você conhece a cidade, mas é de passagem, de 24 horas nela, não conheceu. Não, tá certo, porque ela é administradora em turismo, então ela tem toda uma tese de como tem que ser o turismo, claro. Então... E aí ela, não, então você não conhece. Então eu conhecia de passagem, né? Que aí eu fui no Beto Carreiro ali, né? Conheci quando isso? 2005? 2006, por aí. Estava bem recente o Beto Carreiro. Não, foi antes. 3, 4, acho. Foi nem se compara o que é o Beto Carreiro. Não, tá. E é uma cidade linda, fantástica,
muitas frentes de trabalho, a gente está encabulado, tanto de condomínio que tem ali em torno do centro, né? Muitos condomínios no Estreito também, toda a ilha, o continente, né? Muito legal, eu tô lindo da cidade. Pede para o Morial, ali que está te ciceroneando, te levar em uns lugares legais aí para conhecer, pô, tem bastante. Floripa, como Floripa tem proximidade a cidades como Blumenau, Balneário Camboriú, até Criciúma, que são interessantes também de conhecer, né, até a própria Penha, que tem o Beto Carreiro e tudo mais, passar uma semana aqui é muito pouco tempo, né? Para poder conhecer bastante coisa legal. A cidade a ilha tem 42 praias, então tu não consegue conhecer quase nada. E nessa época do ano também tu não consegue pegar praia que tá frio aqui, né? Verdade. Mas é legal assim conhecer. E me diz uma coisa, esse olhar de fora, para fora de Brasília, como é que tens percebido o universo condominial e esse movimento, principalmente no período de pandemia, que teve uma união de vários pontos do país através da internet, lives e tudo mais? Como é que tu percebes os outros mercados? Rogério, eu percebi que a pandemia veio, assim, claro, trouxe um grande prejuízo, né, afetivo, emocional, né, fatal também, matou muita gente, e ele trouxe uma certa união também, porque nós criamos um grande network, eu, o Hugo, né, lá de Brasília, o Thiago Rodrigues, lá de Aracaju, nós criamos um grupo de trabalho, uma frente, né, no YouTube, nas redes sociais, que chama Avante Condominial TV, né? E a gente trata de questões condominiais e foi a pandemia que fez essa junção, né? E a partir desses relacionamentos dentro da internet também, gente, eu conheci pessoas de tudo quanto é lugar do Brasil, fizemos live, conversamos bastante. Eu vejo o mercado sempre evoluindo e buscando o melhor, né? Eu sempre falo o seguinte, é uma frase até autoral minha, que o condomínio ele deve ser muito bem, é um organismo vivo e por isso ele tem que ser muito bem tratado, né? Cuidado, a patologia, né? Estrutural, a questão jurídica, o compliance, a questão contábil e administrativa também. Então acho que é importante a gente pensar o mercado sempre buscando esse amadorismo profissional que o Márcio falou, né? Acho que é importante a gente sempre buscar sempre um passo a mais. A gente tem visto que a coisa está evoluindo, né? Fico muito feliz com o mercado, né? Tem se desenvolvido bastante. Eu gosto de falar, né, que a gente tem nas nossas mãos, né, o desenvolvimento e a criação do perfil tanto do mercado quanto desse síndico do futuro, né? Então tá nas nossas mãos. Eu sempre pergunto isso para quando a gente tem um advogado aqui, que as nossas questões jurídicas, né, nossa primeira 4591 é de 64, o Código Civil lá de 2003, agora a gente teve novas decisões que impactaram, né, impactou muito essa nova lei da Assembleia Continuada, né, e tu vê como demorou, né, a gente foi praticamente 20 anos depois para simplificar uma situação que era uma dor terrível dentro das decisões de condomínio, né? Pô, tu ficava impactado, outro não desenvolvia o condomínio por conta de não conseguir um quórum dentro de uma assembleia. Né? Nossa, Rogério, eu estou com uma convenção para atualizar, já fiz todo o trabalho de atualização. A Assembleia aliás, essa atualização foi em 2019, né? E a coisa não avança. E é um condomínio que não é grande. São 112 unidades, se eu não me engano. É razoável, né? Mas a coisa não evolui por conta do quórum, a mudança de proprietários, né? Então é aquela coisa. E agora com essa mudança legislativa vai ficar fantástico, vai ficar muito tranquilo de lidar, de atuar, porque você tem que seguir o mesmo regramento de uma assembleia presencial, né? Tem que fazer o mesmo regramento. E com as balizas legais agora facilitou para todo mundo, né? Para toda a cadeia, seja para o administrador, seja para o síndico, seja para os prestadores de serviço, né? Para aprovar alguns serviços também, se tiver quórum qualificado, né? Então é importante a gente desenvolver essas ferramentas. E o mercado ele é gigantesco, né? Nós temos um terço da população brasileira, mais de 7 milhões de habitantes, mais ou menos, eu acho, que habitam em condomínio. Então, assim, é um mercado muito gigantesco, né? Então, a gente tem que buscar essas oportunidades, né?
E é isso que eu estou fazendo aqui, estou buscando novos contatos, novas oportunidades, conversando de condomínio, conversando de negócios, e eu acho que isso é muito legal, né? Trazendo entendimento, às vezes o trazer o entendimento, trazer a capacitação, ela vai muito também no sentido de unificar um entendimento, né? Quanto mais divergente for o entendimento a respeito de um tema, mais conflitos ele vai trazer. Quanto mais se aproximar, porque toda unanimidade é burra, né? Como já se dizia. Mas quando mais se aproximar de um entendimento comum, né? Facilita muito o próprio desenvolvimento da questão. Com certeza. Eu até brinco nas minhas aulas, que a gente está aí ministrando em cursos de pós-graduação, em cursos de capacitação. Fala um pouquinho depois da pós-graduação. Sim. Aí a gente percebe que a gente pode brincar que tem, dependendo da temática, tem até 3 teses, né, para você defender, né? E eu acho que isso que é o legal. Tem a tese majoritária, uma minoritária, uma divergente, e você vai modulando isso e trabalhando. Bem, nós desenvolvemos um trabalho. Eu tenho um curso já gravado, está lá no Hotmart, quem quiser comprar, está lá no meu Instagram, tem um link lá. E eu estou coordenando uma pós-graduação em Brasília, que chama na Unipós, e é um curso de gestão condominial, um MBA em gestão condominial e direito condominial. E eu estou trazendo os melhores do mercado, né? Zain, Francisco Egito. Pô, que legal. Vou mandar um abraço aí pro professor Zain, pro Francisco Egito, lá do Rio de Janeiro, o Zain do Mato Grosso, né? Isso. Outros grandes... inclusive, fazer o convite quando eles vierem para aqui, para a região, para sentar aqui na nossa mesa do nosso podcast, trocar uma ideia com a galera. E aí estamos grandes do mercado e isso que é legal, a gente agregar conhecimento. Tive essa oportunidade de escrever 2 livros, né, para direito condominial para a Uniacef, que é uma grande empresa daqui, e tenho orgulho de trabalhar nela. Eu sou tutor externo também, não do conteúdo de gestão e condomínio, mas em outra área, mas é um grande trabalho que a gente desenvolve. A pós lá, ela é presencial ou tem a EAD também? Não, ela é virtual, né? Telepresencial, isso, exatamente. E a turma está aberta? Está aberta. Nós estamos tentando fechar para começar agora em junho, né? Por conta, eu fico feliz, até fazendo um destaque aqui, pela crescente procura. Cursos. Né? Aí tem Católica daqui de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, FAAP, etc. Vários. Falando, não é concorrente, eu acho que é importante o conhecimento no mercado, o conhecimento de direito condominial, de gestão, porque nós vamos criar o quê? Boas cabeças, né? Sim. Eu até brinco que eu quero desenvolver ainda, eu estou procurando parceiros, vamos fazer isso, um curso para condômino. Não seria bom, Rogério? Seria. Quando eu fazia uma live que era o top 10, que eram 10 perguntas lá. Eu lembro. O pessoal pedia que eu fizesse, que eu sempre convidava 2 síndicos, ou então um fornecedor e um síndico, né, para eles brincarem, concorrerem lá. E o pessoal, não, Rogério, tem que convidar o condômino começar a responder esse tipo de questão. E isso é importante também, realmente desenvolver conteúdos. A Ângela, do Jornal dos Condomínios, já falava isso há muito tempo, assim, olha, a gente faz muito conteúdo para síndico e conselheiro, né? Mas a gente precisava fazer um pouquinho de conteúdo para o morador. Lá no TJ do Distrito Federal, desenvolveram uma cartilha, eu achei fantástico, porque aí veio Minha Casa Minha Vida, esses projetos sociais de condomínios, né? de parcelamento do solo e de criação de novos condomínios populares, e as pessoas não tinham a cultura de morar em condomínio. Né? E aí criaram uma cartilha, só achei ruim que não colocaram a OAB para capitanear, para fazer a cartilha, mas é uma cartilha para como se morar, como se viver em condomínio. Eu acho que é fantástico. Existem núcleos, eu acho que são núcleos, eu não sou advogado, então não sou bem familiarizado com isso, mas existem núcleos da OAB que são de condomínios, né? Como é que se chama? Diretoria? São comissões. Nós temos várias comissões, salvo engano, acho que a gente tem mais de 40 comissões no Brasil todo, inclusive eu presidi uma comissão na última gestão, do triênio, né? Fui presidente da Comissão de Direito Condominial de Taguatinga, e a gente tem percebido aqui em Santa Catarina não tínhamos, agora foi criado, inclusive o Murialdo é secretário-geral da comissão. Então acho que é a grande tendência, né? O pessoal está entendendo que o quê?
nós somos um ramo, né? Apesar de alguns falarem que é um braço, que é um primo do direito imobiliário, eu entendo que é um ramo autônomo do direito, né? Porque ele trata de questões correlacionadas só a condomínio. E é multidisciplinar também, né? O Márcio Espímpolo falou que não existe direito imobiliário e não existe direito condominial. Existe direito civil. Direito civil mas existe a possibilidade do desenvolvimento do direito condominial e do direito imobiliário, né? Existe a lei do inquilinato, existe a lei de condomínios também, mas precisa realmente esse desenvolvimento, né? Eu tenho a plena certeza que sim. E assim, eu até ouso discordar do Márcio, né? Apesar de a gente já fez 2 eventos juntos, né? Palestras juntos. De repente, eu estou te passando a informação mas eu já ouvi ele falar isso também. Inclusive, até mesmo no livro do Zain, ele fala, né? Direito imobiliário, ramo. Gente, mas eu afirmo com toda certeza, né? E eu acho que a gente está caminhando para isso, inclusive com doutrinas, né? Próprias de direito condominial, tratando de temáticas. Tudo bem que são correlacionados, ramo do direito civil, mas eu acho que algum dia nós vamos declarar ela como autônoma. Inclusive, tem projetos no Conselho Federal, eu fiz parte também da OAB, da comissão, projetos para levar as cadeiras de direito condominial, seja eletivas, a pessoa quer fazer um curso só de direito condominial dentro da faculdade, porque eles formam generalista, né? E não entende um pouco, e aí acho que seria importante. Esse tanto de pós-graduação também, a gente vai dar uma grande bagagem cultural, educacional para se criar essa autonomia do direito condominial. E a coisa da autonomia vai se desenvolvendo passo a passo e tal, né? Isso pode demorar um pouquinho, mas eu creio que a gente pode tratar o direito condominial como uma bandeira autônoma, claro, correlacionada com as demais temáticas, mas é essa bandeira que eu vendo, né? Que eu gosto. Né? E como é que tu vê os síndicos hoje? Não sei como é que são lá em Brasília, eu conheço, como falei, o nome da Elise, eu conheço outra colega de sindicatura, esqueci o nome dela, mas daqui a pouco vem, eu lembro, me perdoe se eu lembrar. Mas eu conheço assim, vários síndicos de referência lá de Brasília. E a gente a gente percebe uma grande evolução nessa figura que é o síndico, né? Que surgiu lá do voluntariado, depois do voluntariado... Rodízio. Rodízio, né? Que eu detesto essa modalidade, inclusive, ainda eu encontro por aqui. Né? Mas daí do voluntariado, aquele que era beneficiado com a isenção da cota, depois o remunerado e depois o síndico estranho ao quadro de condôminos, que ganha o jargão comercial de síndico profissional. Né? E com a situação também da pandemia, a gente falou bastante da pandemia nessa nossa conversa aqui, a gente viu muito a questão do síndico que queria uma renda extra, né? Que voltou o síndico orgânico a olhar para o condomínio de uma hora porque tinha a possibilidade de uma renda extra. Parecia que ele estava dirigindo um Uber, né? Um carro de aplicativo, síndico, né? Uber. Síndico Uber, né? Inclusive eu encontrei até alguns cursos, né? Que tinham como slogan, né? Você quer uma possibilidade de uma renda extra, tal, venha fazer um curso de ser síndico do seu prédio, né? Como é que tu vê essa evolução, né? e a necessidade desse síndico especialista, síndico capacitado? Óbvio, tu é coordenador de pós-graduação, né? Óbvio que tu percebe essa necessidade aí. A gente tem percebido que sempre estão buscando novos conteúdos, a capacitação. Tive a oportunidade de estar no Sindiflix, né? Que é da Amanda Lobão, lá de São Paulo, fantástico o projeto dela. Um abraço para a Amanda e para toda a equipe, inclusive, eu sempre esqueço do nome da colega lá do Chame o Síndico, do perfil Chame o Síndico, que também fez. Sim, eu também esqueci o nome dela, mas eu sei que é fantástico o trabalho dela. Um beijão para ela, também está envolvida no projeto, vários colegas de sindicatura também. Fantástico o trabalho, e a gente tem percebido que os síndicos estão buscando sair da caixinha, né? Ou seja, buscar novos conhecimentos. E acho que é importante a gente, quanto mais conhecimento a gente levar e chegar nesse público, é melhor, né? Porque o mercado vai ficar mais capacitado, mais exigente na hora de contratar, na hora de se buscar serviços, desenvolver trabalhos dentro do condomínio, né? Até mesmo voltado para a sustentabilidade, energia solar. Então a gente vê um mercado muito bom, né? E a gente percebe que eles estão sempre buscando, né? Capacitação. Eu fiquei encabulado, percebendo aí pelas redes, né? Alguns eventos presenciais, o tanto de gente participando, né? Volume. Estive com o Ordilei agora
da Porter, né? Minutos antes de vir para cá. E ele falou que fez um evento em Porto Alegre, se eu não me engano, que foi lotado. Eu tinha previsão para colocar 30 pessoas e tiveram mais pessoas. O Glória, eu convidei ele para vir aqui amanhã. Amanhã tem Sindplay e está convidado para vir aqui. É fantástico isso, essa retomada, né, do presencial, e a gente percebe que eles estão buscando conhecimento e capacitar é importante. Nosso primeiro evento aqui em Floripa, neste ano, foi 19 de janeiro, foi o nosso primeiro evento presencial. A gente nem tratou de nenhum assunto condominial, até tratamos, a gente trouxe o Rafael, que falou de elevador, trouxemos o presidente das Desk e tal, mas o tema do evento era um humorista, era um show de humor. A gente trouxe o Maurício Dollins, tal, fizemos uma exposição com várias soluções de mercado ali, foi bem bacana, e a gente teve um público de 350 pessoas. Nossa, que fantástico. Foi muito legal, assim. E acho que é bom a gente trafegar, passar em outras temáticas, né? Marketing para o síndico, marketing digital. Esse ecossistema de soluções ambientais. Então, sim, tem que pensar muito amplo para ele ganhar um mercado e novos públicos também, novos condomínios. Né? Acho que a ideia é bem isso, muito bom. No SindHub, nosso propósito é aproximar as soluções de mercado e desenvolver o ecossistema a partir das soluções de mercado. A gente sempre fala para os fornecedores que eles não estão só dando produtos e serviços, também estão, óbvio. Eles estão levando capacitação para o síndico atuar bem dentro dos condomínios dele, para os síndicos atuarem em alta performance. Quanto mais familiarizado tiver com aquelas soluções que desenvolvem constantemente, muito mais rápido do que a própria legislação, como a gente estava conversando, né? Mais familiarizado eu posso estar mais munição eu vou ter para atuar como síndico profissional. Fantástico, é isso mesmo, é o desenvolvimento do intelecto, da capacitação, da visão de mercado, da visão do condomínio, né, como esse microsistema aí, é importantíssimo isso, muito bom. Henrique, cara, foi um prazer. Igualmente. Pô, foi muito legal mesmo o nosso bate-papo, apesar de 40 minutos aqui conversando, parece que a gente falou de bastante assunto, bastante coisa, né? Muita coisa a gente vai ainda falar nos bastidores. Cara, tá aí sempre convidado aqui a comparecer aqui no SindHub quando estivermos em Floripa. Vou te pedir que sempre me informe, Rogério, vou estar aí por Florianópolis, tal, o que a gente pode fazer junto, a gente pode inventar qualquer coisa. Cara, antes de tu concluir, fala um pouquinho da capacitação que tu veio trazer aqui para Floripa, como é que funciona, como é que a pessoa se inscreve, onde tu vai estar em outro município, outra cidade, outro estado. Vamos lá. Vai ser agora, né? Hoje, dia 25, estou meio perdido no tempo, cheguei de madrugada. 25. Isso, 25. Lá no Parque Seg, lá em Palhoça, né? Que é uma estrutura fantástica de treinamentos, e a ideia do Empresta Conta, do Empresta Condo e do Educondo, né? É trazer os síndicos, fazer os city tours e ganhar capacitação. Nós vamos gravar uma aula, né, uma apresentação acerca das assembleias virtuais e permanentes, né, falar da Lei 14.309, então panorama, uma visão geral. Então todos os convidados venham participar, basta se inscrever, nós temos o nosso link lá nas redes. Na rede, acho que é melhor do Empresta Condo, tem um linkzinho lá de acesso, né? @emprestacondo. E acessa lá e pode escrever e venha participar com a gente, vai ser bem legal. Tuas redes sociais, pessoal. Vamos lá, Henrique A. Castro e aliás, @Henrique A. Castro e @Avante Condominial TV. Beleza, querido. Obrigado. Que agradeço. Pessoal, quem gostou aqui do nosso bate-papo e quem não gostou também, vou pedir que curta, que compartilhe, que mande para os colegas de sindicatura, mande também para o seu condômino, né? Já que você acha que ele precisa, você concorda conosco que acha que ele também precisa estar familiarizado com esses conteúdos. Quem tiver alguma pergunta para o doutor Henrique aqui, pode mandar nos comentários, porque ele também vai ser marcado nesse conteúdo e ele vai receber todos os comentários que vocês colocarem aí. Empresas interessadas em nos apoiar, né? Entre em contato conosco, a sua logo vai estar aparecendo assim, exemplo de todas essas que durante esse episódio apareceram aqui, beleza? Forte abraço!